Seja bem-vindo ao podcast Jardim Verde Net. Aqui você encontra orientações práticas confiáveis sobre cultivo, elaboradas por profissionais com formação técnica. Se gosta desse conteúdo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos episódios. Pensa só, pagar o preço de uma casa, uma mansão inteira, ou trocar uma fazenda com bois, ovelhas, um barco, tudo isso por uma única flor. E nem era flor, né? Era o bulbo. Exato! O bulbo ainda debaixo da terra, meses antes de brotar. Parece, sei lá, uma loucura, mas aconteceu de verdade há quase 400 anos nos Países Baixos. Essa é a história da tulipomania. É incrível porque mistura botânica, psicologia de massas e uma lição de economia que ecoa até hoje, né? Totalmente. Para nossa análise hoje, a gente mergulhou em várias fontes, desde as crônicas da época até estudos mais modernos que meio que revisam o que aconteceu de verdade, sabe? Separando um pouco o mito da realidade. Aham. Então a nossa missão aqui é desvendar essa febre coletiva. Primeiro, a gente vai entender como uma flor que veio lá da Turquia virou o maior símbolo de status da Holanda. E depois tem a parte do segredo biológico que é fascinante. Uma reviravolta que ninguém podia imaginar na época. E aí a gente vai para as tavernas, né, onde a especulação rolava solta para entender a psicologia que levou tipo gente comum a apostar tudo que tinha. E por fim, o colapso. Como tudo desmoronou. E principalmente a lição que essa história nos ensina até hoje sobre os mercados. É uma jornada e tanto. Com certeza. E olha, para quem curte essa mistura de história, natureza e comportamento humano, acho que é uma boa hora para se inscrever aqui no canal Jardim Verde. Assim não perde nenhuma das nossas futuras explorações. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. A tulipa. Ela nem é holandesa. Como é que uma flor das montanhas da Ásia Central foi parar no centro de uma crise na Europa? Então, a chegada dela na Europa foi quase assim um acaso acadêmico. Tinha um botânico muito influente, o Carolus Clusius, da Universidade de Leiden. Ah, sei. Ele recebeu alguns bulbos lá do Império Otomano e começou a cultivar no jardim dele. E a flor era, completamente diferente de tudo que os europeus conheciam. As cores, a forma e, acima de tudo, era extremamente rara. E o que é raro e bonito, rapidinho vira objeto de desejo da elite, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar o contexto. A Holanda, do século XVII, vivia a sua era de ouro. Certo. Era o centro financeiro e comercial do mundo, uma nação riquíssima. Então, tinha essa nova classe de comerciantes que enriqueceu muito rápido e queria mostrar isso. Ostentar, basicamente. Isso. Numa sociedade que já valorizava muito a arte, né? Pense em Rembrandt, Vermeer. Ter uma tulipa rara no jardim era como ter uma pintura exclusiva na parede. Era um símbolo de status instantâneo. Entendi. A tulipa se encaixou perfeitamente no espírito da época. Mas isso ainda parece algo meio restrito, sabe? Um círculo de colecionadores ricos. Como é que essa obsessão pulou os muros e contagiou a nação inteira? Aí é que entra o fator que transforma uma moda em uma febre. A busca pelo exemplar único, pela variação que ninguém mais tinha. E é aqui que a história fica quase inacreditável. É agora que a coisa fica maluca de vez. Porque o que tornava uma tulipa absurdamente valiosa não era só a cor, tipo um vermelho sólido ou amarelo. Eram os padrões. As listras, as manchas... Isso. Pareciam chamas pintadas nas pétalas. Na época, todo mundo achava que era, sei lá, um toque divino, uma obra de arte da natureza. Uma doença. Uma doença? Como assim? Um vírus. Hoje a gente conhece ele como Tulip Breaking Virus, o vírus do mosaico da tulipa. Ele infectava o bulbo e, basicamente, bagunçava a distribuição dos pigmentos na flor. Essa quebra de cor era o sintoma de uma planta doente. Peraí, então as pessoas estavam literalmente pagando fortunas por um defeito genético causado por uma infecção. Exatamente. Sem saber, claro. Mas era isso. Inacreditável. Isso é um exemplo perfeito de assimetria de informação, né? Ninguém sabia o que estava comprando de verdade. A percepção de valor estava completamente descolada da realidade do produto. Perfeitamente colocado. E as celebridades dessa época eram as flores doentes.
A mais lendária de todas era a Semper Augustus. Ah, eu já ouvi falar dessa. Fundo branco puro, com listras vermelhas assim vibrantes. Existem registros de um único bulbo sendo vendido pelo preço de uma casa nos canais de Amsterdã. Uma casa. Sim. Outra famosa era a Viceroy. Tem um registro famoso de um bulbo dela sendo trocado por uma lista de bens que é absurda. Incluía bois, porcos, ovelhas, barris de vinho, cerveja, 1 tonelada de manteiga, queijo. Uma lista de compras para a vida inteira, por um único bulbo que talvez nem fosse florescer direito. E qual era a ironia disso tudo? A grande ironia é que o vírus, ao mesmo tempo que criava esses padrões rindos, ele enfraquecia o bulbo. A planta ficava mais frágil, produzia menos bulbos filhos, vivia menos. Nossa! Ou seja, a própria doença que gerava o valor astronômico também tornava a planta mais rara e difícil de propagar. O que, num ciclo vicioso, aumentava ainda mais o preço. Exato. Era a tempestade perfeita para a especulação. Então, a fragilidade da planta causada pela doença virou um motor de valorização. É uma lógica muito perversa. Fico pensando, como é que a ciência moderna lida com isso hoje? Os produtores devem fugir desse vírus, certo? Com certeza. Hoje o vírus do mosaico da tulipa é super controlado e evitado a todo custo. Mas aquela estética, sabe? As pétalas listradas, manchadas, continua sendo desejada. E aí? Então, o que os horticultores fizeram foi recriar esses efeitos de forma segura, através de melhoramento genético, hibridização. As tulipas Rembrandt, que a gente vê hoje, por exemplo, são variedades estáveis, saudáveis, que imitam a aparência daquelas flores doentes. Ah, entendi. Mantiveram a beleza, mas eliminaram o risco. Isso. Certo. Então o cenário está montado. Uma flor exótica que virou símbolo de status e um vírus misterioso que criava exemplares raríssimos e valiosos. Mas como isso vira um mercado que envolve o padeiro, o artesão, o marinheiro? Como sai dos salões e vai parar nas tavernas? Essa transição acontece ali entre 1634 e o pico no início de 1637. O mercado se popularizou e ficou mais acessível por causa de uma inovação financeira. As pessoas não negociavam mais as flores ou os bulbos físicos. Porque só podiam mover no verão, né? Exato. Durante o outono e o inverno, eles negociavam o que a gente chama hoje de contratos futuros. Ou seja, negociavam um papel, uma promessa. Exatamente. Em tavernas enfumaçadas, regadas a cerveja, um tecelão podia comprar no papel a promessa de um bulbo que só seria desenterrado dali a 6 meses. Ele apostava que o preço ia subir. E podia vender esse mesmo contrato uma semana depois para outra pessoa por um preço maior. Isso. Sem que nenhum bulbo trocasse de mãos. Era pura especulação. O mercado se descolou completamente do ativo real. Isso só assustadoramente familiar. É o momento em que o valor não está mais na flor, mas na expectativa de vendê-la por mais caro para o próximo da fila. Que mecanismos psicológicos alimentaram essa fogueira? A gente vê ali em estado bruto os padrões clássicos que a economia comportamental estuda hoje. O primeiro e o mais poderoso é o contágio social. As fofocas de enriquecimento. Sim. As histórias de meu vizinho comprou um bulbo por 100 e vendeu por 1.000 na semana seguinte se espalhavam como fogo. Isso cria uma euforia coletiva. E junto com isso vem o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. O medo de ficar de fora. Ninguém quer ser o único que não aproveitou a chance de ouro. Exatamente. O medo de perder a oportunidade se torna maior que o medo de perder o dinheiro. E aí tem o terceiro pilar, o excesso de confiança. Achar que você é mais esperto que os outros. Isso. A crença de que os preços só podem subir, que dessa vez é diferente, e de que você vai conseguir sair na hora certa antes de todo mundo. Essa narrativa de enriquecimento fácil se sobrepõe a qualquer análise racional. É uma dinâmica poderosa. A ideia de que você é esperto por entrar e tolo por ficar de fora. Mas esse tipo de festa nunca dura para sempre. Uma hora a música para de tocar. Como é que a bolha finalmente estourou? O fim chegou de forma bem abrupta, em fevereiro de 1637. A história mais contada é que, num leilão de rotina na cidade de Haarlem, um lote de tulipas caríssimas foi oferecido e, pela primeira vez, não apareceu ninguém para dar lance.
Silêncio total. Silêncio total. Outra versão diz que um grupo de compradores simplesmente não apareceu para honrar os contratos. Não importa o gatilho exato, o efeito foi o mesmo. Bastou uma pequena rachadura na confiança, então. E era tudo o que precisava. Aquela certeza de que sempre haveria um comprador disposto a pagar mais, de repente, evaporou. O pânico se instalou. E todo mundo correu para vender ao mesmo tempo. E se todos querem vender e ninguém quer comprar, o preço? Despenca. Exatamente. Em questão de semanas, os bulbos que valiam o preço de uma casa passaram a valer o mesmo que uma cebola. A fortuna de muitos virou pó. Eu consigo imaginar o desespero. Gente que vendeu a casa, o negócio, para entrar no mercado e de repente ficou com um papel sem valor na mão. Mas e qual foi o impacto real disso? A lenda diz que a economia holandesa inteira quebrou. Isso é verdade? Então, e aqui a gente precisa desfazer um mito. Essa é uma das revisões mais importantes dos estudos modernos. Embora o impacto para os especuladores individuais tenha sido devastador... Sim, para essas pessoas foi o fim do mundo. Com certeza. Pessoas perderam tudo, famílias foram à ruína, mas a economia holandesa como um todo não entrou em colapso. A Holanda continuou sendo uma potência econômica por muito tempo. O mercado de tulipas, por mais barulhento que fosse, era uma fatia relativamente pequena da economia nacional. Então, de onde veio essa imagem de apocalipse econômico? Por que essa história ficou tão exagerada? Em grande parte de cronistas posteriores que queriam contar uma boa história, uma fábula moral sobre a ganância. O principal responsável foi um livro de 1841 do escocês Charles Mackay. Ele pintou um quadro muito mais catastrófico do que realmente aconteceu e essa versão pegou. Faz sentido. A história de uma nação inteira levada à ruína por uma flor é muito mais impactante. Então, se não foi um colapso nacional, qual é o verdadeiro legado da tulipomania? Por que essa história continua tão relevante? A tulipomania virou o arquétipo, o caso de estudo número 1 de uma bolha especulativa. Ela nos ensina, de forma quase caricata, que os mercados podem ser movidos por psicologia, por narrativas e emoções, muito mais do que por valor intrínseco. Ela mostra como a combinação de raridade, dinheiro fácil e uma história sedutora de enriquecimento pode levar os preços a níveis completamente surreais. E a gente vê esses padrões se repetindo o tempo todo. A bolha da internet no final dos anos 90 me vem à mente. Empresa sem lucro, às vezes sem produto, valendo bilhões. É o mesmo roteiro, só trocaram os bulbos por URLs de sites. É uma analogia perfeita. E podemos ir além. A bolha imobiliária de 2008, certos momentos do mercado de criptomoedas ou a febre dos NFTs há pouco tempo. As tecnologias mudam, os ativos são diferentes. Mas a psicologia humana por trás da especulação é a mesma? É incrivelmente consistente. Ganância, o medo de ficar de fora e a crença de que, desta vez, será diferente. Resumindo, a tulipomania foi a tempestade perfeita. Uma flor exótica, um vírus que criava uma beleza rara e imprevisível e uma sociedade próspera com dinheiro no bolso e um apetite gigantesco por risco. É uma lição atemporal sobre como a psicologia coletiva pode criar e destruir fortunas. Exato. E se essa análise aprofundada despertou a curiosidade de quem nos ouve, não se esqueçam de curtir este conteúdo e compartilhar. Isso ajuda muito o canal Jardim Verde a levar mais histórias como essa para outras pessoas. E fica uma reflexão final. A tulipomania foi impulsionada pela busca de uma raridade criada por um fator biológico, um vírus. Hoje, quais são os vírus invisíveis, sejam eles um algoritmo de rede social, uma nova tecnologia, uma narrativa cultural, que estão criando valor extremo em coisas que, para um observador de fora, parecem completamente irracionais. Essa é a grande questão. O que na nossa economia atual vai ser visto daqui a 400 anos, da mesma forma que a gente hoje vê um bulbo de tulipa valendo mais que um navio? Bom pensamento para encerrar.